Irmãos, é uma alegria estar aqui. Eu trago o abraço da minha família primeiro, da Fernanda e da minha prole, meus 3 filhos, a Laila, a Luísa e o Vitor. Eles estão servindo ao Senhor na nossa igreja, e nós estamos aqui também servindo ao Senhor na nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós somos um só povo, uma só igreja, e entendemos assim no nosso chamado. E é uma alegria poder expor a palavra de Deus a vocês, pela misericórdia e graça do Senhor. E nessa noite eu quero te convidar, para esse fim, a abrir sua Bíblia no livro do profeta Oséias, no capítulo 14. Nós vamos ler juntos, em uma só voz, do verso 1 ao verso 9, e eu quero te convidar a se colocar de pé, para que leiamos esse texto em uníssono, todos juntos, lendo esse texto da palavra de Deus, Oséias, capítulo 14, do verso 1 ao verso 9, o último capítulo do livro do profeta Oséias. Todos encontraram? Sim? Estou escutando algumas folhas se mexendo ainda. Vamos ler juntos? Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento, e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Síria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos: a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio, e lançará as suas raízes como o cetro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o teu resplendor será como o da oliveira, e a tua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à tua sombra voltarão, serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio que entenda estas coisas, quem é prudente que as saiba, porque o caminho do Senhor são os retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Vamos orar mais uma vez? Senhor, tua palavra foi lida, e a tua palavra é a verdade para a tua igreja, a nossa única regra de fé e de prática para a condução da nossa vida e doutrina. E nessa noite, esta palavra foi aberta, lida, e agora ela será ensinada e proclamada. Nós carecemos da instrução do teu Espírito, para que o teu povo seja alimentado de fato e de verdade. Deus, por misericórdia de mim e dos meus irmãos, fala conosco nessa noite. Tem misericórdia de nós, porque nós nos escondemos na cruz do Redentor, o Senhor da glória, Jesus Cristo. E no nome dele, nós oramos confiados no teu favor. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. As crises que as famílias enfrentam pode ser comparada à crise que o homem enfrenta na sua relação com Deus. E estas crises, ou esta crise, afeta não só a igreja, mas afeta toda a sociedade e todas as relações. A falta de fervor na igreja nos remete à falta de paixão nas nossas casas. A falta de correção na igreja nos remete
a falta de correção em nossas famílias, a falta de adoração de fato na igreja, nos remete à falta de zelo por Deus, quando não realizamos aquilo que Deus ordena em nossas casas, adorá-lo com os nossos filhos, esposa, lendo a palavra e instruindo os nossos filhos a andar no caminho do Senhor. A falta de amor na igreja e à igreja nos remete também à falta de amor já nos nossos dias, que acontece nas nossas famílias, quando filhos não são dignos com os seus pais e quando pais não amam os seus filhos. Os equívocos na igreja se refletem nas famílias e as mazelas da família se refletem na igreja. Nós, como uma igreja aliancista, temos que pensar na relação íntima e profunda que há entre as nossas casas e o nosso culto, o culto solene, o culto onde nós nos reunimos para dizer: não há outro Deus além do Senhor. O Deus da Escritura, Pai, Filho e Espírito, é digno de toda honra e toda glória e louvor. Isso começa, ou deve começar, nas nossas casas. O livro que lemos nos afirma, nos ensina que um povo, uma nação inteira, está em frangalhos espirituais. Israel e Judá se encontram à porta do juízo de Deus para o exílio. Oséias é um homem do pré-exílio, e ele foi chamado por Deus para afirmar a maldade dentro do povo de Deus. Note, os profetas não se levantam para falar dos outros povos. Quando os profetas afirmam algo sobre os outros povos, o foco sempre é a maldade dentro do povo de Deus. E Oséias, com coragem de um profeta, se levanta para falar: só há perjurar, só há o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, os arrombamentos, os homicídios sobre homicídios. Oséias 4:2. Este homem está se levantando para afirmar que Israel está em bancarrota. A situação espiritual de Israel é uma situação que revela o seu afastamento da obediência à aliança de Deus com o seu povo. O livro de Oséias afirma que o Senhor tem contenda contra os habitantes da terra, porque não há amor ou verdade ou conhecimento de Deus. Oséias 4, versículo 1. Se parece com alguma igreja? Se parece com algum país? Se parece com alguma casa? Qual a semelhança da história de Israel no contexto de Oséias com as nossas próprias histórias? Com a minha história, com a sua história, com a sua vida? A vida de Oséias é a parábola viva, encarnada, de Israel com o Deus da Escritura. A vida de Oséias é a parábola viva da relação do pacto, da relação de Cristo com a sua igreja. Deus ordena aquele homem se casar com a mulher de prostituições. A vida de Oséias revela o juízo, a justiça e, pela graça, a promessa do Senhor em meio à quebra da aliança. A quebra da aliança da mulher de Oséias nos remete à quebra da aliança de Israel com o Senhor e nos remete às quebras dos nossos compromissos com o Senhor.
o que nós chamamos, porque assim a Bíblia afirma, de pecado. Os nossos catecismos afirmam que o pecado é qualquer inconformidade com a lei do Senhor, ou com a lei de Deus. E esse texto, tão profundo, em seu todo, nos revela que Israel está afastada de Deus. Quem é Oséias? É um profeta, segundo alguns, um sacerdote, que profetiza dos reinados de Uzias, de Jotão, de Acás, de Ezequias, de Jeroboão, de Joás. Ele, segundo alguns, é um profeta do norte, que é levantado por Deus para afirmar o pecado das 12 tribos, e não somente de algumas tribos. Este homem viu a nação cair em pecado, de modo devastador, e a sua história revela a lama de Israel. E quando você lê o livro de Oséias, você não pode deixar de perceber como o pecado ofende a Deus. Como o pecado do povo de Deus ofende a gloriosa santidade do Deus vivo e verdadeiro, único Senhor. E o livro de Oséias é um livro que nos remete a essa grande história, a história da redenção, a história de um Deus que se condói, mesmo no meio da lama do seu povo, a se dirigir a este povo com graça, misericórdia, em meio ao juízo que acontecerá, como nós sabemos, aconteceu. O livro de Oséias toma a parábola do casamento para dizer que Israel se afastou do Senhor e Deus se levantou contra o seu povo. Israel está longe, Israel está afastada. E para compreender o livro de Oséias, é necessário, irmãos, compreender que Oséias deve ser entendido no contexto da aliança do Sinai. Você não pode compreender Oséias fora da relação de pacto com Deus, que Israel tinha, pela misericórdia de Deus escolher um povo e fazer com este povo uma aliança de amor. A tarefa de Oséias é simplesmente avisar que o povo está longe de cumprir a aliança que Deus estabelece. Aliás, esse povo não só está longe, mas está descumprindo a aliança que Deus estabelece. A aliança que começa no Êxodo, a aliança que se revela na história, nas bênçãos de Deus sobre o povo, mas também afirma as maldições do pacto. Deus amaldiçoaria aqueles que não cumprissem o pacto que o próprio Deus havia estabelecido. Mas, graças a Deus, que essa história não se finda nas maldições. Em meio ao pecado há uma promessa. Em meio à bancarrota há uma luz de esperança. Em meio à desgraça há uma palavra de misericórdia. E a palavra de misericórdia é a palavra de um Deus imutável que não muda o seu amor por um povinho. Segundo o texto bíblico, o vermezinho de Jacó. Aqueles que não são dignos do amor de Deus. E o final do livro que nós lemos é, na verdade, uma luz de esperança, a manifestação da graça de Deus em meio ao povo que está embrenhado no pecado. Quais são os pecados da nação de Israel no contexto de Oséias? No capítulo 1, se revela que um dos pecados de Israel era com relação à sexualidade. Israel estava se corrompendo, se afastando da aliança. Na figura do casamento de Oséias com aquela mulher, se revela que os filhos de Oséias revelam a ira de Deus sobre aquele povo, desfavorecida, e não o meu povo.
São os nomes que Deus ordena dar aos filhos com aquela mulher. Ainda, no capítulo 4, é mais claro a ideia de um pecado relacionado à sexualidade cultual. O que o texto bíblico diz? Os pecados de Israel eram pecados de um espírito de prostituição. Israel estava se afastando do culto a Deus e se entregando ao culto a Baal. Um culto em que o sexo era parte inerente da adoração. Os homens se entregavam às mulheres, as mulheres aos homens, e isso era culto a um Deus diabólico, infernal, que não era o Deus do pacto, que não é o Deus da Bíblia. Ainda, Israel cometia outro pecado, o pecado da falta de confiança no cuidado de Deus, quando Israel se propõe a fazer acordos com a Síria e com o Egito. Israel não estava confiando na aliança do Senhor. Israel estava à espreita de acordos escusos, sujos, equivocados, errados, como nós às vezes. No achar de que os nossos planos de pecar não são vistos pelo Senhor. Ainda, Israel é acusada por Deus de viver uma falsa espiritualidade. No capítulo 6, no texto clássico, citado por muitos irmãos, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. E nós citamos esse texto fora de contexto, porque esse texto é, na verdade, segundo o próprio texto, culto falso de Israel. Israel, com as palavras, elogia Deus, mas com suas ações se afasta do eterno. É um culto hipócrita, é um culto cheio de mentiras, é um culto engodado. É como você, que se diz um cristão ou cristã, vir à igreja, mas fora dela se comportar como um perdido, um ímpio, alguém que não foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. O texto bíblico diz que o amor de Israel por Deus é como o orvalho da madrugada. Está no capítulo 6. O orvalho da madrugada dura somente as primeiras horas do amanhecer, porque o sol forte vem e dissipa as águas. Assim era o amor de Israel por Deus, segundo o próprio Deus, e segundo a revelação do profeta. Contando essa história, e olhando para nós, e olhando para mim, o que me dá é frio nas espinhas, se eu não olhar para a cruz do Redentor. Olhando essa história, o que me dá, se eu não me esconder naquele que é a graça encarnada, é um pavor horrendo e absoluto. E sem o capítulo 14 de Oséias, não haveria esperança plena para os leitores do livro, porque o capítulo 14 nos ensina quais são as ações de Deus diante do pecado do seu povo. O que Deus fará com este povo tão desgraçado, tão afastado, tão obtuso, tão equivocado, tão rebelde, tão mau, tão pérfido? O que o Senhor, Santo Senhor da glória, fará com este povo? Em Israel, irmãos, o senso de santidade de Deus se revela nos profetas, como no capítulo 6 de Isaías, quando Isaías tem uma visão e vê o trono de Deus e diz: ai de mim, porque estou perdido, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Um profeta, quando chamado por Deus, compreendia quem era o Deus da Escritura. Sem a cruz não há esperança, meus irmãos. Sem a cruz não sobra nada do cristiano. Nada. O que Deus faz diante do pecado do seu povo? Nós vamos responder a essa pergunta, olhando para o texto que nós lemos nessa noite. A primeira coisa
Deus faz quanto ao texto lido, diante do pecado do povo de Deus, povo de Israel, e nós que somos o Israel de Deus, é um apelo ao arrependimento. Volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco as palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz ele: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos vossos lábios. A Síria não vos salvará, não iremos em cavalos e não diremos as obras de nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Irmãos, a verdade é que a vida não é fácil, a vida é dura. A verdade é que ninguém gosta de cair se for de fato um cristão. Se de fato o Espírito habita em você, não há alegria nas quedas, mas o pecado cega os nossos olhos. O pecado nos inibria com a falta de percepção do que de fato é o bem-prazer da vida. Como diz John Piper, o prazer de um cristão é se deleitar na presença de Deus. Mas o pecado nos atrapalha em enxergar o deleite da presença de Deus, na imanência de Deus, no operar de Deus, na vida de Deus em nós. Eu me lembro bem, eu viajava para BH com o reverendo Jefferson, e nós estávamos no Gol Bola, o antigo Gol Bola do reverendo Jefferson. E nós íamos para uma reunião administrativa da IPB, e naquele carro nós íamos para aquela cidade. Antes de sair para a autoestrada, um barulho. O Jefferson para, encosta o carro e nós vamos observar o que havia acontecido. O eixo do carro quebrou no meio. Antes da autoestrada, antes das altas velocidades, antes do possível acidente. E nós tivemos que voltar para Juiz de Fora, para a primeira igreja, e pegar a antiga Palio e Weekend do pastor Eloy. Então, após o fracasso, fomos para aquela cidade para cumprir aquilo que Deus havia nos ordenado, no chamado que Ele havia nos dado. Cair para cristãos não é uma alegria, é uma tristeza. Nos causa mal, nos dá vergonha. Deus não aceita o culto de Israel como era apresentado no tempo de Oséias. Deus quer um culto totalmente devotado a Ele. Não há como dividir sua vida com Deus e outra coisa. Timothy Keller afirma que tudo o que compete com Deus é um grande ídolo do nosso coração e roubou a glória de Deus na nossa vida. E ele está certo. Israel caminhava por um caminho equivocado, torto, porque Deus não era mais o centro da vida daquele povo. Deus quer de Israel confiança absoluta, não mais os assírios ou os egípcios. Deus diz: confia em mim, eu sou fiel à minha promessa. Conforme diz Paulo a Timóteo, mesmo em meio à nossa infidelidade, Ele continua sendo fiel. O chamado ao arrependimento, revelado no livro de Oséias, apresenta o caráter de Deus diante do pecado daquele povo e do nosso pecado, meus irmãos e minhas irmãs. Deus continua tendo uma coroa de perdão e uma cruz. Deus continua tendo uma coroa de perdão e uma cruz para nós. O sermão de Pedro, em Atos,
é muito semelhante às palavras que Oséias usa nesse capítulo. Arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito, pois é para vós outros a promessa, para os vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor chamar. Hoje ainda pode ser dia de arrependimento, onde a graça se manifesta. Note, Deus faz um apelo ao arrependimento que requer uma resposta. Deus faz um apelo ao arrependimento que requer uma mudança de atitude. Não há lugar no reino de Deus para crentes que não compreendem a dinâmica da vida de santidade no cristianismo. Para aqueles que gostam de teologia sistemática, a doutrina da santificação, bem expressa, é um contínuo agir de conversão cotidiana. Você se converte hoje num ponto exato, uma mudança radical, mas a partir daquele ponto, você se converte todo dia dos seus pecados e dos seus equívocos, pela obra extraordinária e poderosa do Deus Espírito Santo, quando Ele nos comunica a palavra, quando Ele muda o nosso coração, quando Ele nos transforma, dia a dia, de glória em glória. Uma das coisas que mais atrapalha crentes a compreenderem a necessidade do arrependimento é uma falta de compreensão do que é o perdão de Deus. E essa falta de compreensão nasce de uma culpa inescapável, que às vezes se torna tão grande e tão horrenda, que ela nos puxa para baixo. Porque nós reconhecemos as falhas, mas não reconhecemos quem nos perdoa das falhas. Nós não olhamos para a cruz, nós só olhamos para nós. E por isso, a culpa de um cristão se dá na falta de confiança na graça revelada no Calvário. Diante do pecado, há algo imprescindível a ser feito. Olhe para a cruz do Redentor, olhe para o Redentor, olhe para aquele que é a graça e o perdão encarnado. Keller afirma que o pecado sempre se levantará por obra do diabo para acusar a igreja de Jesus. A culpa só pode ser arrancada pelas mãos do Redentor. Só Jesus Cristo é capaz de arrancar a culpa do pecado e de nos levar a um verdadeiro e genuíno arrependimento. E há um apelo do Eterno: volta, Israel, para o Senhor. E esse apelo pode ser repetido hoje: volta, quarta igreja, para o Senhor. Volta, cristiano, para o Senhor. E esse apelo nos revela uma segunda ação de Deus diante do pecado do povo, que é chamado pelo seu nome. A partir do verso 4, o profeta expõe esse ponto que quero afirmar. Diante do pecado do povo, Deus faz uma declaração de amor a Israel. Leia o texto comigo. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará as suas raízes como um cedro no Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal e florescerão como a vide.
a sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti, sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem não é reformado ou presbiteriano há muito tempo, já deve ter ouvido em algum sermão, em alguma igreja, que o Antigo Testamento não expõe a graça de Deus. É muito comum, em muitos púlpitos, se afirmar que o Antigo Testamento é o testamento da lei, porque falta compreensão de que a lei é graça. A lei é graça. E de que Deus revela a sua graça no Antigo Testamento. E alguns têm coragem de afirmar que a graça de Deus não se manifesta neste texto. No capítulo 12 do livro de Oséias, o Espírito Santo, usando o profeta, toma da história de Jacó para falar do caráter de Israel naquele contexto e para falar do nosso caráter hoje. Quem é Jacó? Jacó é um invejoso que pegou o calcanhar do seu irmão quando ainda um bebezinho. Jacó é o enganador que fez um acordo de troca com o irmão. Eu te dou a sopa e tu me dá a bênção. Jacó é o lutador, o que luta com Deus. Jacó é o agraciado, porque de usurpador ele tem seu nome mudado para príncipe de Yahvé. O capítulo 12 é, na verdade, o contexto para o capítulo 14, quando o profeta começa a falar do amor que Deus tem pelo seu povo. Cura, amor e misericórdia. É o que o texto fala. Eu vos curarei, eu vos amarei e exercerei sobre vocês misericórdia. Vocês devem ser punidos, mas eu sou um Deus misericordioso e não vos punirei como se deve. Porque há entre vocês os remanescentes fiéis, aqueles que confiam. Quem pode nos curar? Quem pode nos curar das mazelas que ninguém conhece? Da nossa idolatria íntima? De ações que nós sabemos não agradam a Deus? Quem pode nos amar apesar de nós? Preste atenção, Deus ama a igreja e os seus eleitos apesar deles. Não há nada em você que tenha atraído a Deus, nada. Não, pastor, meu cabelo é muito bonito. Os meus olhos azuis são extraordinários. Minha cutis. Não, pastor, eu tenho pós-doutorado. Irmãos, tudo é sobre Jesus. Ele é o centro e Ele é a razão de tudo. Não se comporte como alguns evangélicos que não compreendem que Jesus já amava Israel aqui, ou melhor, o verbo eterno de Deus. Quem ama esse povo é o Deus triuno. É o Filho antes da encarnação. É o Espírito antes do derramado Pentecostes. É o Pai da criação. E nós evangélicos não compreendemos a beleza da Trindade. E a Trindade em ação no Antigo Testamento. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo está nesse texto. E especialmente há aqui um apontamento claro de Jesus. Porque Jesus é a graça encarnada. E aqui eu faço questão
de citar Lucas 4, 17 a 21. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e se sentou, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus lhes disse: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus é o curador dos povos, o libertador dos algemados, o que ressuscita para ressuscitar os seus. Tudo é sobre Jesus. E aqui eu cito com muita alegria Charles Haddon Spurgeon. Mas o que eu vejo lá? É que Deus se fez homem. Eu vejo Deus, que é homem, preso na cruz. E eu vejo na cruz alguém expirando em agonias. E eu ouço um som horrível: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eu vejo o terrível sacrifício do Filho unigênito de Deus, que não foi poupado, mas se entregou livremente por todos nós. Eu estou certo de que afirmaria uma horrenda blasfêmia se eu admitisse que o homem pode de algum modo ter merecimento no presente que há na cruz. Os anjos do céu, com uma eternidade de obediência, não são dignos da glória do seu Filho, Cristo. Nós devemos entender que sujos e contaminados, precisamos urgentemente olhar para a cruz e dizer: eu não mereço esse Salvador, mas pela graça e pela sua misericórdia, Ele me alcançou. O Deus revelado na Escritura e o Deus revelado no Filho cuidará dos seus, como um agricultor cuida da vinha, o lírio, o cedro, a oliveira, o cereal, o vinhedo, a cipreste. O Deus da Escritura é poderoso para nos perdoar, para revelar seu amor. E não há doutrina bíblica mais extraordinária que revela o amor de Deus do que a doutrina da eleição soberana. Porque Deus, que é santo, cheio de glória e de poder, se importa com esse povo. Um povo que está se prostituindo, um povo que está em culto a Baal, um povo que está em acordos escusos com povos estranhos, um povo que presta um culto falso, porque Deus, entre este grande povo, tem o seu pequeno povo, o seu rebanho eleito. Aqueles que, segundo a Escritura, Ele amou antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo. Não há merecimento em ser amado por Deus. Não há nenhum merecimento, meus irmãos e minhas irmãs. O que há é um Deus santo, cheio de glória e de poder, que se revelou em Cristo e que se revela a nós por graça e, conforme diz Spurgeon, pura misericórdia. Diante do pecado, meus irmãos, a loucura da cruz, conforme diz Paulo, é uma carta viva de amor pelos eleitos de Deus. Irmãos,
se nós somos eleitos de Deus. O escritor da carta de Pedro, o próprio Pedro, diz que temos que viver como eleitos. Confirmai, ou procurai diligentemente confirmar a vossa eleição. Quais são os frutos que temos em nossas mãos? O que temos para oferecer a Deus diante de tamanha salvação? Ou será que temos barateado a graça de Deus com Deus é misericordioso, Deus é gracioso, Deus é bondoso, e você tem se chafurdado no pecado de modo tão horrendo, tão sujo, e Deus olha do céu e diz: este é meu filho, precisa compreender mais amplamente o que significa o meu amor e a minha graça, e mais, compreender o que significa a união mística com Cristo. Nós, se somos de fato de Cristo, somos seu corpo, e a santidade de Cristo se comunica a nós, porque Ele é a nossa redenção, a nossa justiça, a nossa santificação e a nossa sabedoria. Paulo diz isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 30. Se você de fato é um cristão, amado por Deus, a sua vida deve expressar necessariamente uma vida de quem é amada por Deus, quem é eleita por Deus, quem Deus comprou com o seu sangue no Calvário. Por último, o que Deus faz diante do pecado do seu povo? Deus faz um ultimato para um caminho excelente. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que a saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Quem é sábio, quem entenda essas coisas, quem lê entenda. Essa linguagem é usada por Jesus no Novo Testamento. Jesus usa essa mesma expressão em Mateus 24, em Marcos 13 e no livro de Apocalipse. Quem lê, entenda. E aqui cabe uma aplicação muito graciosa da pessoa de Cristo, confrontando Israel. O Messias, antes da encarnação, está confrontando Israel. Quem lê, entenda. As mesmas expressões que Cristo usa em Mateus, Marcos e Apocalipse. E aqui, irmãos, cabe um imperativo para a igreja. A igreja deve estar atenta para ouvir a voz de Deus pela Escritura, através de servos que Deus tem chamado para ensinar o Evangelho da graça. Culto de domingo não é um culto para social. Culto de domingo não é um culto para pôr a melhor roupa. Pode até ser, mas esse não é o objetivo de um culto reformado. Você veio aqui para ouvir Deus falar com você. Era isso que Calvino ensinava. Quando um pregador fala e ele é fiel ao texto, Deus está falando, Deus está ensinando, porque o Espírito está usando aquele servo para que a igreja seja confrontada pelo Evangelho da graça. Irmãos, nós temos que levar esse encontro, que não é um encontro apenas, nós somos a congregação dos justos. Nós somos o povo eleito, que se reúne para ouvir a palavra e receber os sacramentos, para nos encher do Espírito, para viver a vida que Deus quer de nós. E diante do ultimato de Jesus, há uma frase categórica: porque os caminhos do Senhor são retos. Já ouviu aí, né? Deus escreve é certo por linhas tortas. Os caminhos do Senhor são retos. Não há atalho, não há buraco, não há queda. Os caminhos do Senhor são retos, mas os nossos caminhos não são. Há cantos sem luz na nossa alma. E aqui eu quero contar uma história da quinta igreja. A quinta igreja
está na entrada da periferia de Juiz de Fora. Ela é caminho para todos os bairros da Zona Sul, que são bairros de periferia. Santa Efigênia, Sagrado Coração, Jardim Gaúcho, Ipiranga, São Geraldo, e outros bairros mais. E a Quinta Igreja é uma igreja presbiteriana muito particular, quanto a um fato. Há muitos negros na Quinta Igreja. Muitos negros. E quando eu cheguei na Quinta Igreja, eu notei que havia um pecado a ser vencido na Quinta Igreja. Havia racismo na Quinta Igreja. Porque nós não estamos acostumados, presbiterianos de classe média, a conviver com crianças como no Jardim Natal, onde vocês têm um trabalho. Crianças com piolho. Crianças que não têm comida em casa. E eu pedi a Deus uma orientação. Senhor, como eu vou tratar esse pecado dessa igreja? Eu estou vendo, Senhor. Eu estou percebendo, Senhor. Eu então comecei a expor a carta aos Efésios, que é a carta contra todo tipo de preconceito étnico e racial. Porque aquele texto sagrado diz que o muro da separação, aleluia, caiu. Não há mais judeus, nem gentios. O que há é um só povo, lavado, remido, comprado. Alto preço foi pago por amarelos, por brancos, por negros, por mulatos, por portugueses, por europeus, não importa. O ultimato do Evangelho ilumina a nossa alma, traz luz onde antes só havia trevas, porque Ele muda a nossa vida. É o poder de Deus para todo aquele que crê. Israel é uma nação apóstata. O veredito de Deus se cumpriu em Israel. Eles foram para o cativeiro. No entanto, Jesus decretou a nossa sentença metelestai. O orvalho da misericórdia do Senhor e a sombra da sua cruz curam toda apostasia, toda infidelidade, toda maldade, todo engano, todo equívoco. Quando você olha para o Senhor e diz: eu confio em Ti, a santidade dEle invade a sua vida, e você, em fé e com fé, afirma: eu posso viver para a Tua glória, porque o Senhor está comigo e nunca vai me abandonar. Jamais te deixarei, nunca te abandonarei, diz a palavra de Deus em Hebreus 13. Os justos andarão neles. Não há o que se orgulhar, há o que agradecer. Os transgressores cairão. Como alguém pode ficar de pé? Uma hora o tombo é certo, uma hora haverá muitos buracos na pista. O que fazer? O que fazer, meus irmãos? Muitos judeus, nos tempos de Oséias, se entregaram a Baal, à idolatria, ao culto falso, ao assassinato, ao roubo, à injustiça social, ou à injustiça, sendo mais bíblico, aos conluios. O que aconteceu? Destruição, caos e bancarrota. O que vai acontecer comigo e com você? Eu quero conclamar você nessa noite a confiar naquele que afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você não pode, Ele pode. Você é mau, Ele é bom. Você é mentiroso, Ele é a própria verdade. Você é adúltero, Ele é o Santo de Israel. Você é idólatra, Ele cumpre toda a lei de Deus. Em meio ao pecado, irmãos, há esperança.
Não importa a fossa que você esteja, o buraco que você esteja, a confiança em Cristo é a única saída para as nossas vidas. A única saída para as nossas famílias, para os nossos filhos, para a igreja, em meio ao pecado. O que é preciso? Confie em Cristo apenas, mais nada. Porque Deus muda o nome do seu povo. Antes desfavorecida e não meu povo, agora alcançados pela graça e povo amado. Irmãos, isso parece óbvio, mas é necessário repetir o óbvio quando nós esquecemos das verdades do Evangelho. Confiar em Cristo é a única saída para a nossa luta contra o pecado. Eu quero te convidar a curvar sua fronte, fechar os seus olhos e pedir ao Senhor que aplique essa palavra no seu coração. Eu quero te convidar, irmão e irmã, a fazer aquilo que fazemos na ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você precisa colocar diante de Deus a sua vida, para que você se esconda na cruz do Redentor. Você precisa pedir a Deus que te perdoe por aquilo que você tem feito, que não agrada o Senhor. Você precisa aprender que Deus está convocando você para o arrependimento, porque Ele te ama de um modo insondável, e Ele está te convocando nessa noite a refletir sobre isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem é sábio, que entenda. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia se renova cada manhã. Senhor, obrigado por esta igreja, Deus, pelos meus irmãos e irmãs que se dispuseram a estar aqui para te adorar, te bendizer, te exaltar. Mas agora, Deus, nós queremos abrir nossos corações e afirmar que carecemos da tua misericórdia, do teu perdão, e que queremos ser mais santos do que somos, pela tua graça, pela tua misericórdia, segundo a capacitação do teu Espírito Santo. Deus, nós não queremos nos comportar como Israel nos tempos de Oséias. Nós queremos, Deus, apresentar ao Senhor um culto autêntico e verdadeiro, um culto que expressa de fato, de verdade, vidas transformadas pelo teu poder. Ajude-nos, Deus, a reconhecer nossos pecados, nos quebrante o coração arrogante e prepotente, para que nos humilhemos diante da tua face, da tua glória. Nos faça compreender por um pouco a grandeza do teu amor expresso em nossa eleição. Nos faça compreender a beleza de sermos do Senhor, o quão isso é grandioso, o quão isso é poderoso, e o quão isso revela a tua graça e misericórdia sobre nós. Ainda, Deus, nos faça amar a tua palavra, e nos faça estar atentos àquilo que ela expressa e àquilo que ela afirma. Abençoe também a minha vida, Deus, para que eu também, dia a dia, me esconda no meu Senhor, para que, justificado em Cristo, eu caminhe em graça, confiado no teu favor. Abençoe, Deus, esse povo que se reúne aqui. Abençoe o conselho, os diáconos, os irmãos e as irmãs que congregam aqui, e derrame sobre nós da tua graça, segundo a tua misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus, amém.